Olá, queridos irmãos e amigos. É sempre com alegria no coração a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz dessa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. Nós estamos iniciando mais um mês, e esse mês, o mês de agosto, é um mês muito especial para a nossa casa de oração e trabalho. É o mês da Semana Espírita Bezerra de Menezes. E esse ano, na 21ª edição, há 21 anos, fazendo esta Semana Espírita belíssima, agora no segundo ano de um formato diferenciado em função da pandemia. Faremos conforme aconteceu no ano passado, com duas palestras ao vivo, a palestra de abertura e a palestra final, e as demais gravadas e disponibilizadas nas nossas mídias sociais, no YouTube e no Facebook da nossa casa. Então, todos, desde já, estejam aí preparados para uma semana inteira de muito aprendizado. De 23 a 29 de agosto, nós estaremos celebrando esta semana tão especial para os nossos corações, para a nossa casa, e que nos conforta, fortalece e ensina. Então, para nós iniciarmos o nosso trabalho de hoje, levemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus amparo para as nossas dores e aflições. Que tenhamos a oportunidade de, nesse momento, parar um pouco que seja, ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus, ouvir as explicações dos Espíritos e que possamos sempre, nos nossos momentos de dificuldade, ter a certeza de que nunca estamos sós, que estamos amparados e tutelados pelos nossos benfeitores amigos e, sobretudo, pelo amparo de Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe espiritual, e Jesus, nosso irmão e nosso Mestre maior. E assim sendo, iniciando aqui o capítulo 7, não, capítulo 8, Emancipação da Alma, nós falaremos hoje de sono e os sonhos, que vamos aqui da questão 400 a 403 para fazer essa reflexão. E são questões bastante emblemáticas, mas muito significativas para todos nós, porque todos nós questionamos muito o que nos acontece, o que os sonhos querem nos revelar. Né? Há uma especulação muito grande sobre os sonhos, sobre esse momento que nós estamos, né, desdobrados, e aí nós vamos conhecer melhor o que nos acontece, o que acontece nesse momento do sono e o que são os sonhos para nós. Então, na primeira questão, Kardec já pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório carnal, no seu corpo? Aí os espíritos respondem: é como se perguntassem se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Os espíritos colocam aqui com muito claramente que esse corpo é para o espírito uma prisão, um cárcere, um cativeiro, necessário para o aprendizado, mas é algo que o limita. Né? O corpo físico, quando nós aqui encarnamos e o espírito se reveste desse envoltório, ele não tem as mesmas percepções do mundo espiritual. Então, o corpo de carne, ele limita. E quando nós dormimos, nós nos libertamos desse corpo. Nós estamos num momento de desdobramento, no momento em que o nosso corpo físico necessita do repouso, o nosso espírito, ele não precisa de repouso. O nosso espírito, ele se expande. Por isso é tão importante, e a recomendação é sempre muito incisiva dos espíritos, de que nós busquemos uma preparação para o sono. Não é à toa.
Todos os ensinamentos dos espíritos, todas as orientações, elas vêm com um propósito. E quando nos é orientado a criar uma atmosfera favorável, propensa para que o nosso corpo repouse, que o nosso espírito tenha condições de se desdobrar para paragens de edificação, de esclarecimento, é para que nós busquemos o aprendizado. Quanto o nosso espírito repousa, o nosso corpo repousa, o nosso espírito vai buscar melhorar, vai buscar perceber o que o nosso corpo limita naquela percepção. Então, fazer uma prece, buscar ler lições edificantes, tudo isso vai nos preparando, vai nos harmonizando para quando o nosso corpo se desprender, o nosso espírito se desprender do corpo, ele tenha condições de ser levado pelo benfeitor amigo a paragens, a escolas espirituais para aprender, para ensinar, se for o caso, para socorrer irmãos necessitados. O trabalho na espiritualidade não cessa e nós, como trabalhadores ativos, nós também não podemos cessar essa nossa dedicação, nosso desprendimento para essas atividades. É muito comum a gente perceber irmãos nossos que vai dormir cansado e acordam no outro dia exaustos. Por quê? Porque nós fatalmente vamos nos libertar do corpo. Isso é fato. Mas não quer dizer que todos nós vamos para lugares edificantes. Vai depender de como nós conduzimos essa preparação para o sono. Como nós preparamos. Tem um videozinho dos, não sei se é espirituosos ou humor espírita, que retrata muito bem isso. A pessoa está ali se preparando para dormir, mas está pensando em várias coisas, está pensando nas contas que tem para vencer, está pensando em uma mágoa que ficou pungente ali, que ela não resolveu, e está o seu protetor espiritual de um lado da cama, e está um irmãozinho que gosta de passear com esse irmão, né, para outros, digamos assim, para lugares não tão edificantes, esperando ele dormir. E cada um ali na expectativa de como ele vai se comportar, como ele vai se colocar nessa preparação. E eis que o nosso irmão sequer consegue perceber que o benfeitor estava ali ao seu lado e se deixa conduzir por aquele irmão para lugares, né, boêmios, porque o nosso desprendimento aí, nesse momento, vai para onde nosso coração quer que seja conduzido. Então, tudo isso é muito importante. E aí, durante o sono, a alma repousa como o corpo? É como nós já falamos. E aí, Kardec vai reiterando as perguntas para ter umas respostas cada vez mais solidificadas dos espíritos. E os espíritos respondem muito categoricamente: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, o laço que une o corpo se relaxa e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço, entra em relação mais direta com os outros espíritos. O que nos diferencia com os desencarnados, quando a gente está desdobrado, é o cordão fluídico, que também é conhecido e chamado como cordão de prata. É o que liga o espírito ao corpo. Então, quando a gente... E há muitas animações que a gente vê vários desencarnados, né, volitando, e o que tem aquele cordãozinho fluídico é o encarnado. Os outros que estão completamente livres são os desencarnados. E também a nossa letargia, nós somos, embora desprendido do corpo, mas ainda guardamos uma lentidão diferente daqueles espíritos que estão desencarnados, eles têm muito mais autonomia de ir e vir. Então, isso é uma das coisas que nos diferenciam. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu já falei disso várias vezes, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. Lá nos anos 2000, quando eu estava na faculdade de letras,
eu tive um professor de filosofia, e na primeira aula ele falou de como Platão defendia esses momentos de sono, de sonho. E Platão categoricamente dizia que nós, nos momentos em que dormimos, nós temos encontros astrais. E eu achei fascinante, eu já flertava muito com o espiritismo e tinha uma identificação, mas quando eu comecei a associar, a ver que a doutrina espírita, diferente das outras religiões, ela associa mesmo uma lógica científica daquelas questões que nos traz um conforto, não é só um consolo, é uma certeza das questões, que muitos de nós ficamos buscando os porquês. E aí ele dizia, quando nós, Platão, né, quando a gente encontra alguém e que temos aquela impressão de já conhecer a pessoa, é porque nós tivemos sim a oportunidade de conhecê-la nessas viagens astrais, nesse momento de desdobramento. Aí vem a doutrina falando sobre isso. E aí a gente vê que tudo faz muito sentido. Platão, um filósofo muito antes de Cristo, já trazendo esse olhar ampliado do mundo, da vida. E a doutrina espírita vem compilar essas informações e trazendo essa lógica de que nosso corpo sim precisa do descanso, mas nós precisamos alimentar o nosso espírito sempre. Enquanto o nosso corpo repousa, o nosso espírito busca esclarecimento. E esse momento de desdobramento é um momento de alimentação também espiritual, porque é um momento em que nós, livres do peso da matéria, temos condições de receber lições preciosas dos nossos benfeitores amigos. Conversando com Lúcia do GTEC, certa vez, faz muito tempo isso, eu disse para ela, assim que eu comecei a fazer palestra, aí eu falei, Lúcia, eu acho tão engraçado quando eu faço palestra, que na noite que eu faço palestra, eu sonho que estou aqui no Bezerra, e aí esse sonho é que o Bezerra de Menezes é muito maior do que os nossos olhos materiais podem ver, e que eu estou fazendo a continuidade da palestra que havia acontecido na noite em questão. E aí ela falou comigo assim, naquela tranquilidade que lhe é peculiar. Ah, minha irmã, quando nós trabalhamos, nós continuamos no trabalho, porque nesse momento em que nós estamos aqui, muitos irmãos não têm condições de vir, de participar da palestra, dessa palestra que os encarnados estão presentes. Então, eles são deixados ali na espera de apresentar-se para o momento em que eles têm condições de não perturbar aqueles que aqui estão, porque são irmãos que estão em condições mais delicadas de vibração. Então, veja só, nós continuamos, e aí desde que ela falou isso, principalmente quando eu faço palestra, eu volto para casa na carreira. Vamos para casa porque eu tenho que me preparar para dormir bem, para continuar o trabalho. Mas não é só no dia de palestra, são todos os dias, porque nosso corpo repousa todos os dias e nosso espírito se desdobra todos os dias para continuar aprendendo. Mas quando nós escutamos alguns irmãos falar que acorda mais cansada do que foi dormir, isso merece uma preocupação. Isso merece de nós uma atenção, porque é preciso a gente reavaliar como nós estamos nos preparando para o sono e para onde nós estamos indo neste momento de sono. E continuando aí na questão 402, uma questão de resposta bem extensa dos espíritos, Kardec pergunta como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono. Já que nós estamos falando aqui da importância desse momento, vamos ver. Pelos sonhos, crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade do que na vigília, foi o que dissemos. No momento em que o espírito está liberto do envoltório, ele está mais receptivo, ele consegue perceber e receber as orientações dos benfeitores. Tem o conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste mundo
ou seja em outro, seja nesse mundo, como Platão já nos dizia, né? Que você encontra pessoas, porque você está desdobrado, seu irmão também está. Então, até mesmo isso serve muito como terapia de perdão. Quando você está indisposto com alguém que não tem muita condição de ir ao encontro daquela pessoa porque os ânimos estão aflorados, ore, reze por aquela criatura e peça para que, se possível for, vocês se encontrem já desprendido do corpo. E aí acontece esses reencontros, acontece esses pedidos de perdão muito, muito interessante. Muitas vezes dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganastes. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes e verás em uma ou outra existência. Ou em um outro momento, estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar os grilhões, procurando no passado e no futuro. Então, nós vemos aí como é importante nós nos prepararmos para esse momento, para que nós tenhamos a serenidade de buscar a edificação, buscar o esclarecimento. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Ou seja, né, depois da morte, onde nós estamos? No mundo dos espíritos, no mundo espiritual, no mundo etéreo. E aí, nesse momento de desdobramento, é para onde nós vamos. Então, por isso não temos que temer a morte, embora ainda não estejamos plenamente preparados para esse momento. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Eu me recordo que muitas falas de Chico e agora outras pessoas, amigos, pessoas próximas a ele, relatam que Chico Xavier ia para palestras no mundo espiritual, de que ele trazia, né, quando ele retornava para o corpo, ele trazia todas aquelas impressões muito nítidas. Mas isso não é uma coisa que está ao nosso domínio, no nosso poder. Às vezes nós não, e muitas vezes nós não recordamos, mas não quer dizer que elas não aconteceram. Às vezes nós temos só aquela sensação de algo que nós percebemos no sono, no sonho, mas não nada muito nítido. Mas é claro que Chico Xavier tinha uma missão muito mais grandiosa, então ele trazia isso com muito mais nitidez, porque ele também era um ser muito menos materializado do que nós, né? Muito menos apegado à matéria. Então, nós temos todas essas questões que vai nos envolvendo, vai nos colocando. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em reencarnarem. Essa troca de experiência, né, digamos assim. O sonho é a lembrança do vosso espírito. O sonho é a lembrança que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é muitas vezes senão lembranças de perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta do corpo, né? De resto, vereis dentro, em pouco, se desenrolar outra espécie de sonho. Nós temos aqui o sonho de Joana, Joana d'Arc, que sonhava e que trazia aquelas impressões. São questões mais missionárias, mais voltadas a um propósito maior. Os profetas que tinham pelos sonhos algumas revelações, mas nós também temos, basta que nós tenhamos a percepção, nós tenhamos a condição de perceber. Deus nos fala através das pessoas e das circunstâncias,
Muitos irmãos nos procuram querendo uma carta, uma comunicação do ente querido, e aí falam comigo assim: ah, Renata, eu sonho com meu pai muitas vezes, ele tá assim, ele tá assado, ele tá bem, ele tá angustiado. Para que maior comunicação do que essa? Porque aconteceu de fato esse encontro. Basta que a gente tenha essa serenidade de crer, de saber, de reconhecer essa dádiva que Deus nos dá de oportunidade de encontros e reencontros. Então, os sonhos são produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida em que se estende aos lugares mais distintos. A incoerência do sonho se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Tal seria uma narração a qual se tenha trucado frases ao acaso ou parte de frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. É isso, às vezes nós não conseguimos compreender de fato, mas a gente precisa da percepção, de um olhar mais atento do que aquela lição. Às vezes a gente vai dormir rezando por algo e acorda com a percepção, com uma sensação, com uma intuição de como prosseguir naquele caminho. Tivemos aí o nosso retorno à nossa prece. Veja, tudo isso faz pleno sentido e tudo isso vai nos fortalecendo, vai nos clareando o entendimento, vai permitindo que o nosso benfeitor venha ao nosso amparo, nos socorra nesses momentos de aflição. E por fim, Kardec pergunta: por que não lembramos sempre dos sonhos, né? Fazendo aí, retomando aí essa questão no final que os espíritos trazem. No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aquele que lhe são caro, seja neste mundo, seja em outro. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Então, nós não temos a plena concepção daquilo que fizemos em desdobramento, porque retomamos para o corpo, voltamos para esse envoltório tão grosseiro que dificulta as nossas percepções. Mas na nossa frequência cada vez maior, cada vez mais propensa ao aprendizado, a gente vai trazendo essa impressão mais nítida para o corpo. Vai tendo essa certeza. Valdir vai dar sequência a esse capítulo que é muito interessante, riquíssimo em aprendizado. Fica aí o gostinho de quero mais para o próximo, mas não imediatamente no domingo, porque no próximo domingo nós teremos a nossa querida amiga Graça Monte, que também faz aniversário agora no mês de agosto, é uma das nossas pérolas de agosto. Então, no próximo domingo, Graça fará Jesus em casa de Zaqueu. Então, nós, neste momento, dedicamos as nossas vibrações àqueles irmãos que sofrem, encarnados ou desencarnados, que possam receber neste momento as nossas vibrações de amor, de paz, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes visite cada irmão em sofrimento, que restaure a saúde do corpo e do espírito, que nós possamos vibrar sempre para o bem, para aquilo que nos edifica a alma e o espírito. E assim sendo, Senhor Jesus, gratos por mais este momento de estudo e de aprendizado, pedimos a permissão para encerrarmos essa reflexão de domingo, do primeiro domingo do mês de agosto. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.